Meu Deus. Amém, meus queridos. A todos boa noite, a paz seja convosco. Te convido a se colocar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós nos achegamos à tua presença em espírito e verdade, para clamar, meu Deus, do Senhor, que o Senhor venha nos encher, ó meu Deus, desse favor que salva, que ama, que o Senhor venha, meu Deus, nos encher com a tua misericórdia, com a tua graça. Estamos aqui para te louvar, estamos aqui para te glorificar. Tu és nosso Deus. Aleluia. Espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Jesus.
abra ela no livro de 2 Reis. Capítulo de número 4. Quem encontrou isso, amém? Versículo de número 42 diz assim: e o homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e soberjará. Então lhes pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por essa mensagem. Deus, que nesse tempo que estaremos aqui, Senhor, o Senhor possa falar conosco, mudar, Senhor, a nossa história, que essa mensagem ela venha, Senhor, trazer o direcionamento que agrada ao Senhor, meu Deus, para as nossas vidas. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, esse homem de Deus citado aqui é o Eliseu, e que fala de um homem que costumeiramente na sua cidade ele fazia a sua oferta, também chamada a oferta de primícia, e ele, como eu disse, costumeiramente ele separava a sua oferta. Eu quero que você se atente aí de uma forma, assim que você e que a gente entenda o sentido da mensagem o mais profundamente assim, possível, sabe? Porque o nome que está escrito aqui, do lugar que ele veio, dá a dimensão da mensagem para hoje. Esse homem veio de Baal-Salisa. A gente sabe que Baal é Deus estranho, Deus com D minúsculo. Então esse homem ele veio já de um lugar com um costume estranho. A gente sabe que, a gente consegue entender então que aquela cidade era uma cidade consagrada a deuses pagãos. Aqui a gente consegue entender por que ele pega essa sua oferta e ele não ministra ela naquele lugar. Porque o intuito do inimigo é sempre imitar a Deus. O inimigo ele tenta imitar a Deus. Existe a igreja de Cristo, mas também existe a igreja de Satanás. Deus
ele envia os seus anjos, o inimigo envia seus demônios. E o intuito do inimigo é sempre imitar a Deus. Então, o que a gente consegue entender que como Deus ele envia pastores, sacerdotes, sumos sacerdotes, apóstolos, discípulos, o inimigo também levantou e levanta os seus na terra. Sim ou não? Então, assim como tem o sacerdote de Deus Pai, também havia-se sacerdotes pagãos, ou falsos sacerdotes. E este homem, ele tem um entendimento dizendo assim: eu não vou entregar minha oferta na mão desses sacerdotes pagãos. Eu não quero servir a Baal. Ele decide então no seu coração não servir a Baal. E ele está então num lugar onde o costume era pagão. Serviam a deuses estranhos. A mensagem era distorcida. A doutrina era falsa. Você está entendendo? Amém ou amém? Mas no meio daquilo tudo ele decide ser fiel a Deus. Aqui está a dica para a gente: que não importa onde a gente esteja, não importa de onde nós viemos, se nós decidirmos nos nossos corações que nós vamos servir somente a Deus, está resolvido. Se nós decidirmos nos nossos corações que nós seremos fiéis a Deus, está decidido, está resolvido. Eu digo sempre aos irmãos: Deus me buscou no meio dos becos e vielas. Ele decidiu transformar a minha história quando não tinha atrativo nenhum em mim, quando ninguém dava nada por mim, quando olhavam para mim e achavam que o meu destino seria a morte, talvez na bebida, talvez por droga, talvez pelo suicídio. É até uma palavra pesada, mas é a verdade. Ali o Senhor decidiu mudar a minha história. Não importa, irmãos, quem eu seja, se eu me achegar a Deus, Ele me recebe como eu estou e Ele muda a minha história. Desde que eu não permaneça como eu estava ou como eu estou. Então, esse rapaz, no meio de um cenário onde tinha tudo para ele ser somente mais um, ele decidiu e falou assim: não, eu vou ser a diferença aqui. Você vê, irmãos, e um homem, a Bíblia nem fala o nome dele, e um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Dá ao povo para que ele coma. Sabe o que a gente consegue entender aqui? Que mesmo ali, onde ele estava, ele tinha um interesse no seu coração em ser fiel a Deus. Ele tinha um interesse no seu coração em não servir a deuses pagãos.
e ele pega ali o seu melhor. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa aqui, e eu estou te falando isso no nome de Jesus. Onde essa mensagem chegar, eu falo isso com autoridade e propriedade. Eu falo isso sem medo nenhum de estar errando ou pecando. Eu digo a você no nome do Senhor Jesus, desde o princípio, Deus, ele se agrada verdadeiramente quando alguém entrega algo para ele. Pode tentar distorcer, pode ficar feliz com o que eu estou falando ou ficar triste, pode gostar ou pode não gostar. A verdade é, Deus se agrada quando alguém entrega algo para ele. Você pode concordar, você pode discordar. A Bíblia diz em Hebreus 4 que a oferta do Abel fala com Deus por ele até os dias de hoje. A oferta de Abel fala por ele ainda hoje. Esse homem está num lugar onde ele decide ser a diferença ali, e ele simplesmente pega o seu melhor e vai entregar. Muita gente vai entender que eu estou falando aqui de dinheiro. Talvez pessoas que verem ou ouvirem essa pregação vão dizer assim: está falando de dinheiro, está pregando sobre dinheiro. Dinheiro faz parte? Sim. Faz parte. Se eu tivesse uma condição financeira melhor, você estaria sentado agora numa cadeira estofada. Você está entendendo? Não, amém? Eu quero que você entenda uma coisa. Podem pegar e distorcer falando que eu estou falando só de dinheiro, não, mas eu estou te falando de entregar para Deus. Você entrega para Deus a sua melhor manhã, o melhor do seu dia, se entrega para Deus, o seu melhor momento. Nós temos o hábito de entregar para Deus somente nossa tristeza, sim ou não? Somente a nossa dificuldade, sim ou não? Somente a nossa ausência de dinheiro, sim ou não, irmãos? Não é verdade? Pois é, mas eu estou dizendo a você, será que a gente tem entregado para Deus o nosso melhor momento do dia? Deus se agrada quando a gente entrega para Ele algo. Deus quer o nosso coração, amém? Né? Deus quer o nosso coração, irmãos. Deus, olha, Ele quer o nosso coração, a gente tem que entender isso. Eu pego duas histórias. Eu pego o Davi falando: dá-me um novo quê? Um novo quê? Um novo coração. Tinha caído com Batseba quando ele compôs esse salmo. Dá-me um novo quê? Coração. Eu olho para Deus falando desse Davi, esse menino que está lá na casa do Jessé, ele é segundo o meu? Ele é segundo o meu quê? Coração. Eu olho para Deus falando com Samuel: Samuel, não se atente para a vida, para a aparência deles, não. Porque eu, Senhor, olho o quê? O coração. Aí eu olho para o Ezequias, da Bíblia, em Isaías 38. Depois que ele está doente, recebe uma notícia de morte, porque aquela enfermidade ia matar ele. Ele vira o rosto para a parede, ora ao Senhor e fala: Senhor, eu te servi com o coração inteiro. E Deus muda o cenário dele. Você já é crente, ok, glória a Deus. Mas você tem que entregar seu coração para Deus todo dia. Eu preciso entregar o meu coração para Deus todo dia. Porque Deus se agrada quando eu. Irmãos, quem é que gosta de ganhar um presentinho? Vamos ser verdadeiros aqui? Ganhar um presentinho é bom ou não é? É bom, né? É muito bom ganhar um presentinho. Deus não é diferente não, irmãos. Deus se agrada quando a gente tira algo e entrega para Ele. Aqui está falando que aquele rapaz saiu de um lugar, vou falar na lata mesmo,
amaldiçoado, entregue ao paganismo. E ele sai dali com uma oferta e ele diz: dá um pouco para comer. Aqui entra outra parte da nossa história. Eu te perguntei agora, quem gosta de receber? Quem gosta de receber? Receber alguma coisinha. É bom demais, né? É muito bom. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, não tem a ver com o que eu ganho, mas sim com o que eu dou para alguém. Esse rapaz saiu de um lugar chamado lugar de maldição, irmãos. E ele entrega a oferta na mão do profeta e diz: dá ao povo para que eles comam. Entenda uma coisa: o reino de Deus não tem a ver com o que eu ganho, mas sim com o que eu dou para alguém. Não tem a ver com o que eu recebo, mas tem a ver com o que eu faço para alguém. Isso é o reino de Deus. Está na Bíblia aqui, sim ou não? Está ou não está? Que talvez você está com dúvida, eu vou ler para você ver. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Deus se agrada quando eu faço alguma coisa por Ele, quando eu entrego para Ele alguma coisa. Esse rapaz aqui agradou a Deus demais, porque ele entregou para Deus, fazendo por alguém. Jesus falou disso. Quem dera que você tivesse lembrado. Significava que sua Bíblia estava ligadinha nele. Aquele que der a um destes meus pequeninos um copo d'água, na realidade fez por mim. Então tem a ver, o reino, isso é o reino, tem a ver com o que eu faço por alguém, tem a ver com o que eu entrego para Deus. Você pode entregar o seu melhor para o seu esposo, para a sua esposa, você pode entregar o seu melhor para a casa de Deus, na casa de Deus. Amém, irmãos? Olha, nunca se ouve como nos dias de hoje como é que eu te falo assim? Mas é verdade, eu tenho que te falar. Nunca se ouve como nos dias de hoje uma terra tão seca no meio da igreja. Onde estão as pessoas que dançam? Onde estão as pessoas que cantam? Onde estão as pessoas que pregam? Sim ou não é verdade? Onde estão? Onde estão as pessoas que vieram de uma família pobre, com uma condição financeira difícil? Vieram de uma família pagã, no meio do paganismo, e entregam o seu melhor para a casa de Deus. Aí tem gente que vai falar: está falando de dinheiro de novo. Faz parte? Faz. Mas eu preciso querer, irmãos, fazer alguma coisa pela obra. Você entende isso? Eu preciso querer fazer alguma coisa pela obra. Entenda, no nome de Jesus, galardão. Todo crente acha que ele vai chegar no céu para receber o galardão, e não é assim. Galardão é para quem trabalha, é segundo as suas, segundo o quê? As suas obras. Darei o meu galardão a cada um segundo as suas obras. Galardão é para quem trabalha. Galardão é para quem ajuda a sustentar a obra. Galardão é para quem limpa chão de igreja, é para quem prega, é para quem sai e evangeliza. Galardão é para essas pessoas.
É para quem entrega água para o pastor? É para quem faz visita? Galardão é para essas pessoas. Nunca se ouve, viu? E eu estou falando, irmãos, passa de frente às igrejas aí para vocês verem. Passa aí para vocês verem, tá? Esses dias atrás, eu não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Eu passei de frente à igreja da graça, eu fiquei com dó. A pastora pregando para 3 pessoas. Ninguém quer nada com Deus, irmãos. Por isso Deus, como nos dias de Elias, Ele separou alguns. Você lembra? Meu nome. Na realidade, eles têm alguns que não se prostraram. Irmãos, Deus ainda Ele busca por esses. Deus busca pelas pessoas que vão ajudar a obra dEle, que vão levar o nome dEle. Eu devia ter pregado essa mensagem que era domingo, viu? Mas quem vem no culto quarta-feira come comida boa também, amém? Pega um alimento bom também, né? Na quarta-feira. A gente merece. Olha o versículo 43 para você ver. Porém, seu servo diz: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Porque eram muitos homens, né, irmãos? 100 homens. Você viu a quantidade que ele trouxe? 20 pães de cevada. Você é igual eu que se atenta para números? Eu me atento para números e a gente tem que se atentar para números, irmãos. Porque números é a vida. Os dias do homem são números. É ou não é? Tudo é número. Eu me atento muito para número. A gente tem que se atentar. Eu sou do tipo que vou fazer o café e olho aquele tanto de cola na lata e falo, aqui dá mais umas 5 quadras. Aqui dá mais umas 3 quadras. Eu sou assim, eu fico observando o número. A gente tem a mania de observar números. E isso, às vezes, nos faz pecar. E eu não estou te falando de pecado, nossa, pecou. Não, eu estou te falando de falha. Estou te falando de um errinho, estou te falando assim, de às vezes não conseguir perceber algumas coisas. Você entende o que eu estou falando aqui? Que a gente se atenta. Olha o contexto. O contexto é que ele saiu de lá, pegou sua fé, levou. Era para 100 homens. E o profeta recebe a oferta, entrega e fala assim: dá o povo para comer. O servo dele, na hora ele preocupou, igual eu e você preocupamos, né? Com a hora, com a data, com valores, com dias. Se sim, se não, ele preocupou. Faltava uma resposta, sim ou não? É ou não? Faltava uma resposta. Vai dar ou não vai? Eu te falei há pouquinho de uma entrega. E a gente, de fato, a gente tem o costume de observar. Eu fiz tanto, eu faço tanto, eu dei tanto, e o que foi feito? A gente não observa assim, a gente observa. O que foi feito? O que será feito? O que eu entendo aqui é que a única
única coisa que aquele servo deveria ter feito era ter pegado aquela oferta e ter acreditado e ter ido e entregado. Em outras palavras, eu quero dizer a você: se é por alguém, só entregue e espere o resultado de Deus. Se é na obra, só entregue e espere o resultado de Deus. Se é para Deus, só entregue, espere o resultado de Deus. A gente tem mania de olhar o número, sim ou não? A gente olha. É exatamente o que estava acontecendo aqui. E a gente é assim. A Bíblia nada mais é que a palavra de Deus. É a verdade que nos direciona, que nos instrui, que nos constrói, que nos reconstrói quando necessário. Então o que eu preciso fazer? Me atentar para o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que alguém fez alguma coisa. Alguém que tinha tudo para ser ninguém fez alguma coisa. Alguém que tinha tudo para estar perdido fez alguma coisa. Aqui não está falando que ele entregou e falou que é só 100, só 20 pãozinhos, viu? E o homem de Valsalisa trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espírito. Aqui ele está falando que ele chegou e falou assim que o Eliseu trouxe aqui, mas é só 20 pãozinhos, viu? Só 20 pãozinhos. Tem aqui umas espinhas de milho, você vê, está verdinha, mas é pouca. Ele não se atentou para número, ele fez. Ele entregou. O Eliseu, na sua medida de fé, toma aqui, serve. O ajudante, entrega para o povo lá. Aí o ajudante, que estava com a visão em número, falou assim: é pouco demais. Não importa o quanto você faça, sempre vai ter alguém que vai achar que é pouco. É ou não é? Sempre vai ter alguém que vai achar que você fez pouco demais. Só faça. Espere o resultado em Deus. Mas o conselho eu deixo para mim e para todo mundo que está aqui. Faça. Faça alguma coisa pela obra. Faça alguma coisa por alguém. Amém, irmãos? Entregue o seu melhor. E espere o resultado em Deus. Em nome do Senhor Jesus. Terminando aqui, ó. Então lhe pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Você talvez leria aí e não conseguiria entender o que eu entendi aqui. Isso aí é até minha função aqui, amém? Isso aí faz parte da minha função. Ler, buscar e pedir a Deus que me fale o que está por trás aqui para a gente entender. Quando o profeta, quando o servo fala assim, ó, como que eu vou entregar 20 pãozinhos, gente, umas espiguinhas dessas para 100 homens, esse negócio não vai dar não, moço. O profeta fala assim:
vai, faça. E assim diz o Senhor, vai sobrar. O profeta na sua casa ele não tem irmão. Mas quando eu e você escutamos um profeta falando e tomamos posse como se fosse Deus falando, é Deus que está falando. Aquilo que aconteceu aqui, sabe o que foi? É que quem falou foi o Eliseu, mas ele falou no nome do Senhor. Aí, olha o que a Bíblia confirma lá no final. Então, quem falou foi o Eliseu, mas ele falou no nome do Senhor. Lá no final confirma, ó. Então nos pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Porque quando o profeta abriu a boca dele e falou, Deus confirmou no céu o que estava sendo falado na terra. Amém? Sobejo é o quê, pastor? É sobra? É sobra. Sobrou. Sobrou. Né? Então, eu termino essa mensagem com foco em Deus e direcionando toda a honra e toda a glória para Deus. Amém. Mas querendo que você entenda uma coisa: cada passo que você der por Deus, para Deus, pela obra de Deus, por alguém, todos são confirmados. Diz amém. Amém. Porque a Bíblia diz que os passos do homem de bem são confirmados pelo Senhor. Então não tenha medo de fazer por alguém. Amém? Não tenha medo de fazer pela obra. Irmãos, vamos mergulhar um tiquinho mais só que antes de terminar. Olha só para você entender uma coisa. Naamã, vou te perguntar, você me responde a primeira coisa que vier na sua mente, por favor. Naamã era? Era o quê? Leproso. O que você me diria? Naamã era? Era o quê? Leproso. Se eu perguntasse para o senhor, Mano Celso, o que o senhor me responderia de cara assim? Naamã era doente. Naamã era leproso. Mas a Bíblia diz também que ele era um comandante. Todo mundo fala da lepra do Naamã. Todo pregador prega a respeito da lepra do Naamã. Vai pregar, prega só que o Naamã era leproso. Mas ninguém fala que ele era comandante e que a Bíblia diz que pelas mãos dele Deus deu muito livramento aos sírios. Mas ele era o quê? Leproso. Então a gente consegue entender que a Bíblia diz que Deus usou ele para dar livramento para os sírios. Amém. Mas ele era alguém que precisava de livramento, porque ele era leproso. Então Deus estava usando alguém que precisava de livramento para dar livramento para alguém. Talvez você precise de livramento e Deus está querendo te usar para dar livramento para alguém. Aí qual que é o resultado para confirmar a palavra? Confirmar o que foi pregado aqui hoje? Que ele leva uma menina para ser escrava na casa dele. E aquela menina, irmão, se você ler o capítulo de número 5, um pouquinho para baixo do versículo de número 44, você vai ver que começa a história do Naamã. Vê aí para você ver. Logo depois, o que a Bíblia vai dizer? Que ele leva aquela menina para dentro da sua casa e por causa dela, ele conhece Eliseu. Tem profeta lá, Paulo das Mãos, tem profeta que pode te ajudar, viu? Você lembra disso?
né? Só faça, só entregue. Entregue o seu melhor para Deus, para a igreja e para alguém. Esse é o sentido da vida. Deus, igreja, pessoas. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Feche os seus olhos. Faça 3 pedidos a Deus. Você vai fazer um pedido por você. Vou te instruir, viu? Você vai fazer um pedido por você, um pedido pela igreja e um pedido para alguém. Pega a Deus 3 coisas: um por você, um para a igreja e um por alguém. Senhor Deus, nós te apresentamos as nossas lamentações, nós te apresentamos as nossas fraquezas, apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, te apresentamos, ó Deus, todas as nossas debilidades. Apresentamos diante do Senhor, meu Deus, o nosso riso, mas também te apresentamos o nosso choro. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa tristeza, mas também queremos colocar diante do Senhor as nossas alegrias. Obrigado, Senhor, pela saúde, e colocamos diante do Senhor a nossa saúde, mas também colocamos diante do Senhor nessa noite todas as enfermidades que nos rodeiam. Colocamos diante do Senhor, ó meu Pai, essa igreja. Colocamos diante do Senhor, meu Deus, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo, o Senhor sabe que são pessoas. Eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está aqui agora, cada família que está representada aqui agora. Eu coloco diante do Senhor, ó meu Deus, cada história. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, cada parentela, cada pessoa, Senhor, que representa essa igreja, que ainda não pode estar aqui hoje. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada um. Meu Deus querido, apresento diante do Senhor a casa de cada um. Te apresento, meu Deus, os sonhos, os projetos, porque eu sei, meu Deus, que tudo passa pelo Senhor. A sua vontade, ela é a lei. A sua palavra é a sua vontade. Deus querido, que tudo que foi pregado aqui hoje, Senhor, possa entrar dentro dos nossos corações. Amém. E gerar, meu Deus, mudança em nós. E que a transformação, Senhor, da nossa mente possa ser também a transformação do cenário ao nosso redor e das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos fortaleça, nos guie, nos direcione para a sua vontade. Receba aqui agora, Senhor, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, transmita a Ele toda a honra e
toda a glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém? Irmãos, estamos terminando o culto. Se assente no seu lugar. Tem um minutinho aqui. Dentro de um minutinho, vou falar com você algo importante aqui, viu? Sábado que vem agora tem o batismo, né? Vai ser um momento bacana. E se você puder ir lá prestigiar, vai ser bom estar te recebendo lá, em nome de Jesus Cristo. No domingo nós temos culto, e falando de culto de domingo, eu quero aproveitar para falar com os irmãos aqui. Irmãos, está vindo no início do mês de dezembro, bem na primeira semana do mês de dezembro, eu até postei hoje, irmãos, o culto de celebração do mês de dezembro vai ser todo organizado por mim e a pastora. A gente vai organizar o culto de celebração do mês de dezembro. E desde já eu quero falar para você, vai ser um culto abençoado. A gente vai fazer aqui uma grande festa, sabe, com alegria, com louvores abençoados, com uma pregação abençoada. A pregação já está no coração, já viu? Para esse dia a pregação já está separada no coração. Vai ser um culto alegre, muito abençoado. Então você não perde não. Em nome de Jesus, nós vamos montar aqui um cenário bacana para louvarmos, para glorificarmos ao Senhor, sabe? A gente vai, é lógico, como os outros tiveram comida, a gente vai fazer uma coisa para nós reunir aqui e comer também, porque é bom, né? A festa das cores, para mim nada pagou aquela resenha bacana que a gente teve aqui. Um momento bacana, unidade, união, conversando, um serve um efeito o outro, muito legal, muito bacana. E Deus vai abençoando, né? Então a gente vai ter aqui, e eu desde já eu te peço, não programe nada para esse dia, venha para o culto, tá? E eu vou dando mais detalhes para os irmãos no decorrer até chegar lá. E na segunda semana, no mês de dezembro, a gente vai fazer um evangelismo. Não pode deixar de evangelizar ainda, tá? Não pode deixar de evangelizar. E temos subido ao monte, né? Ou a gente sobe na última semana de novembro, ou a gente sobe na primeira semana de dezembro. Mas a gente vai para o monte também, em nome de Jesus. Não pode deixar de buscar o Senhor. Amém? Se coloque aí sobre os seus pés. Se você pode estar fazendo uma oferta, pegue na sua mão. Se você vai dizimar, eu sei que hoje eu não preciso nem falar sobre dízimo e oferta, porque a gente entende de fato e de verdade o que é entregar o nosso melhor para Deus, para a obra de Deus, tá? E contudo o Senhor vai abençoando. Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, meu Deus, por cada família que está representada aqui. Obrigado por essa mensagem. Peço ao Senhor, meu Deus, um restante de semana abençoado, debaixo da sua proteção, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Te apresento, ó Deus, o dizimista, ofertante fiel, onde essa pessoa, meu Deus, colocará a mão, que a bênção do Senhor esteja presente. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. E todos digam amém. Em paz, que o Senhor Jesus vos abençoe.